Olá, minhas crianças lindas do meu coração, tudo bem? Aula agora do terceiro ano do ensino médio de biologia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema meio polêmico. Eu sei que é meio polêmico, mas, né, o Centro de Mídias também fez também uma aula que gerou também uma certa polêmica, né? Mas eu vou tentar esclarecer de uma maneira mais fácil que vocês entendam a ligação que tem entre a parte científica e a parte religiosa de vocês. Porque hoje a aula é sobre origem da vida, né? E a evolução, né, do nosso planeta Terra, tá bom? Então, o que acontece? Por que é um tema polêmico, né? Porque a ciência ela tem que tentar explicar. Ela não tem outra opção. Ela tem que tentar explicar como foi gerado, né, todo o universo, de onde surgiu, como surgiu. Então, tenta-se sempre ter uma explicação científica, né, para isso. Mas nós, né, também temos aquela parte religiosa, né, o que nós trazemos com a gente desde que nós somos crianças, né, a parte da religiosidade. Não importa qual religião, né, o aluno seja, mas todas as religiões elas vão estar envolvidas pelo mesmo propósito. E hoje eu vou tentar ligar uma coisa com a outra. Então eu vou tentar juntar a parte científica com a parte religiosa de vocês, para que não fique aquele, vamos dizer assim, algo mal resolvido, né? E vocês consigam entender onde cada coisa vai estar no seu devido lugar, tá bom? Bom, a atividade, tá? É essa daí que eu vou estar passando para vocês pelo formulário, tá bom? Então, primeira pergunta, né? Aquela pergunta que não quer calar. Vamos lá. Como você acha que surgiu a vida? Então, nesta pergunta, você vai estar colocando a sua opinião, tá? A parte religiosa, da sua maneira, como você aprendeu ela até agora, tá? Na parte científica, aqueles que vão defender a parte científica, não importa. Você vai colocar a sua opinião, como você acha que surgiu a vida, tá? De onde participou isso, bom? Mas os cientistas, né, eles acabam fazendo uma ligação, porque de tanto estudar, de tanto tentar provar fatos ocorridos, né? Então, eles separaram aí em algumas, tem umas separações aí nessas fases, tá? Então, se eu for olhar, né, a parte religiosa, né, Deus criou o mundo, né? Então, em cada dia, né, durante 7 dias, o sétimo dia ele descansou. Então, cada dia ele foi fazendo uma determinada etapa, uma determinada parte. Mas na Bíblia, vamos conver com, né, com todos aqui, que não tem data, não está marcando que o dia de Deus teve 24 horas igual o nosso tem. É verdade? Não tem data, não tem um cronograma. Não, olha, tantas horas ele fez isso, tantas horas ele fez aquilo, tantas horas ele fez aquilo outro. Não. Então, assim, nós podemos interligar essa parte religiosa, né, com a parte científica, que é o que os milhões e milhões de anos de cada etapa que vai estar sendo estudado, tá bom? Depois eu vou colocar um pedacinho de um filme muito interessante que explica bem essa junção entre a parte científica e a parte religiosa, e aí vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Mas vamos lá. Então, pela parte religiosa, né? Deus criou o mundo, né, em 7 dias, o sétimo dia ele descansou, então cada dia, né, ele fez uma determinada parte. Porém, né, não estava marcado que um dia dele era 24 horas. Então vamos pensar nessa possibilidade. E o lado científico, como fica? O lado científico ele diz, né, que é, tudo, né, todo o planeta, todo o surgimento, ele estava em uma pequena partícula, onde essa partícula ela não estava mais se aguentando ficar ali presa dentro dela e de repente essa partícula explodiu, gerando aí a teoria do Big Bang. Então essa partícula explodiu, foram pedaços, partículas espalhadas para todos os cantos, né? E aí com esse tempinho, né,
foram se organizando as partículas, os pedacinhos semelhantes, né? Os materiais semelhantes. Então, a partir dessa explosão do Big Bang, foi se gerando, né? Foram sendo criados o Sol, com toda a estrutura que ele tem até hoje. Os planetas, cada planeta, se vocês forem ver, cada planeta tem a sua particularidade, nenhum planeta é igual ao outro. Então, são características diferentes, partículas diferentes que se juntaram para formar ele, tá? E depois disso, foram surgindo a vida, aos poucos foram surgindo essa vida, né? Então, olhando lá a nossa atividade, tá? Vocês vão explicar o que é essa teoria do Big Bang. Então, eu dei uma explicadinha básica aí, rapidinho, vocês vão explicar da maneira de vocês. Como que foi essa explosão do Big Bang? Como que ela aconteceu? Tá bom? Essa semelhança, explique as diferenças, né, entre abiogênese e biogênese e a panspermia também, que vocês também vão ter que estar explicando, tá? A biogênese e a biogênese era a seguinte: tinham que se explicar da onde surgiam os seres vivos, né? E muitos e muitos anos atrás, né, não sabiam ainda, não tinham ainda cientistas estudando sobre essas teorias, né? Então a única coisa que se sabiam é que, vamos supor, um exemplo, tinha um monte de pano para ser lavado, né? E ficavam juntos todos num determinado canto, até que chegasse o dia, né, de pegar todos aqueles panos e ir lavar. Mas aí, de repente, estava lá todos os panos bonitinhos, não tinha bichinho, não tinha nada naqueles panos. De repente, quando se pegavam aquela roupa para lavar, tinha um ninho de rato. Então, acreditavam-se, não é? Que os panos sujos geravam ratos. Do nada. Eles apareciam a partir dos panos sujos. Lógico, depois, né, de uma determinada evolução, né, foram estudados e viram que os ratos, né, na realidade, né, a fêmea e o macho eles se cruzam, vão gerar os ratinhos e a fêmea vai estar parindo lá os seus filhotinhos. E ela tinha que achar um local bom, quentinho e confortável para ela colocar os filhotinhos dela. Aonde ela colocava? No paninho que ela encontrou ali. Tá? Então, a biogênese era quando saía, né, o ser vivo aparecia do nada, não sabia, né, da onde surgia e de repente ele aparecia. E aí descobriram que não, que sempre, né, para sair um ser vivo dali, um outro ser vivo colocou aquele ser vivo ali naquele determinado local. Então, por exemplo, eu estou vendo uma mosca na mesa. A mesa não gerou a mosca que pousou ali na mesa, tá? Então, eu deixei uma comida destampada ali 3 dias. A mosca foi lá, pousou, colocou a sua larvinha ali e a sua larvinha vai se desenvolver. 3 dias depois, quando eu for lá, vai estar cheio de larva. Mas por quê? A larva apareceu do nada? Não, a mosca foi lá e colocou o seu bichinho ali, tá? Então, a biogênese é quando não saía do nada, sem vida nenhuma, e aí de repente aparecia uma vida ali, tá? E a biogênese é quando repararam que não é assim que funciona. Vai ter como? Vai ter que ter um outro pré-existente para sair aquele animalzinho, tudo bem? E a panspermia, que também é uma outra questão que eu coloquei aí, era assim, no planeta não tinha nada, não tinha ser vivo nenhum, né, depois do Big Bang. E como que surgiram os primeiros seres vivos? Eles vieram do ar. Então vieram de fora do planeta, numa estrela cadente, ou caíam como estrelas cadentes dentro do planeta, e aí caíam ali e começava a surgir a vida. Né? Os cientistas, depois de um bom tempo, provaram que não começou dali. Né? Alguns cientistas, como Parin, eles fizeram experimentos onde simularam, né, quando o planeta Terra se formou, tinha muitos raios, era muito quente e tinha muitos raios, muita chuva. Então, esses raios eles acabavam se chocando e começaram a fazer com que partículas surgissem dali. Então, começassem a surgir partículas vivas
E devagarzinho essas partículas foram se evoluindo até, né, que estamos aqui hoje, né? Conforme for evoluindo. E isso, lógico, não durou 24 horas, tá? Bom, essa aula é bem polêmica, eu sei que ela é bem polêmica, mas vamos ligar agora, tá? Os fatos, né? As teorias que nós temos com a religião, tá? Eu vou colocar um pedacinho do filme, são 3 minutinhos, do filme Noé. É um filme bíblico, né? Que ele explica, né? Tem toda a parte, mas um trecho no meio do filme ele explica bem, tá? Como que foram as etapas, né? Os 7 dias que Deus criou o mundo, né? Mas agora a gente pode, pelo filme, vocês vão conseguir ligar a teoria, né, científica com as etapas da parte religiosa de como surgiu, né, a vida na Terra, tá? Então eu vou colocar, tá? Um pedacinho de nada do filme Noé. Ele tem o filme inteiro no Google, no YouTube. Tá? Então, quem quiser ver tá, a parte do filme todo, tem o filme inteiro, mas o que a gente vai utilizar na nossa aula é um pedacinho pequeno de 3 minutos, aonde ali dá para fazer uma ligação entre a parte científica que nós temos que estudar na escola, tá, com a parte religiosa que a gente já vem trazendo na nossa vida, né, religiosa, não importa, evangélica, católica, qual seja a sua religião, todas elas partem do mesmo princípio. Então, eu só estou ligando, né, a parte religiosa, foi o vídeo mais completo que eu vi, que é para ligar uma coisa com a outra. Bom, então eu vou colocar o vídeo para vocês verem, tá? E depois eu retorno. Eu vou contar uma história. A primeira história que meu pai me contou e a primeira história que contei para cada um de vocês. No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. Um segundo dia. E nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa luz nutriu seus dias. E uma luz menor regeu as noites. E houve a tarde. E a manhã. E outro dia. E as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas, apareceu o chão seco. Mas um dia se passou. E do solo cresceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais. Uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. E então o Criador fez o homem e ao seu lado a mulher. Pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles a escolha. Seguir a tentação das trevas ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido. A inocência deles foi extinta. E assim por 10 gerações desde Adão, o pecado
esteve entre nós. Irmão contra irmão. Nação contra nação. O homem contra a criação. Matamos uns aos outros. Dividimos o mundo, fizemos isso. O homem fez isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós deixamos. Bom, deu uma travadinha agora no final, mas, bom, esse filme foi a maneira mais fácil que eu encontrei de estar explicando a parte religiosa e a parte científica, unindo as duas partes juntas, tá? Então, desde o primeiro dia que Deus começou a criar o mundo, com a explosão do Big Bang, e assim foi tendo todas as etapas de evolução da vida no planeta Terra. Né? No mesmo momento que foi surgindo o planeta Terra, também teve o surgimento de todos os outros planetas, né? Ao mesmo tempo. E o planeta Terra é o que tem vida, né? Era o que era o mais propício, né? Com todas as coisas que eram necessárias para ter vida, tá bom? Então, assim, é uma aula bem polêmica, né? Eu sei que é meio polêmica. Teve polêmica no Centro de Mídias, durante as aulas do Centro de Mídias, mas eu sempre gosto de eu mesma estar explicando para vocês que são meus alunos, eu já conheço vocês, eu já sei como é a nossa realidade e já há muito tempo eu tento explicar destas duas maneiras, tá? Ligando uma parte da outra, porque não estão separadas na realidade. São coisas que estão juntas, mas que não está explícito, né, separadinho, bonitinho, juntamente no material didático. No material didático, a gente vai estar encontrando a parte científica. Na Bíblia, você está encontrando a parte religiosa, tá? Então, nós não podemos fazer com que isso entre um conflito e que seja uma coisa diferente uma da outra, porque na realidade não é. Né? Uma coisa, vocês perceberam pelo vídeo, né, a semelhança entre elas, tá bom? Bom, qualquer dúvida vocês têm no WhatsApp, vocês já tirem dúvidas já comigo automaticamente. Façam essas questõezinhas, são poucas, tá? São 4 questõezinhas bem simples, tá bom? Mas que já são suficientes para vocês conseguirem entender, né, as partes da teoria da evolução, né? E depois eu farei um outro vídeo mostrando outras partes também, outras evoluções da vida também que a gente vai ter que estudar, tá bom? Beijo a todos!